Sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso treinamento Profissão Assessor de Juiz. É uma satisfação enorme ter você aqui em mais um dia. Esse é o nosso terceiro dia e só por você estar aqui hoje assistindo essa aula, você já se diferencia da maioria por aí, que na maioria das vezes começa, mas não termina, ou que se cadastrou para participar deste evento gratuito e sequer assistiu a alguma aula. Então, meus parabéns por ter compromisso, por ter comprometimento. É isso que vai mudar a sua vida profissional, é isso que vai mudar a sua vida pessoal e a vida da sua família. Hoje, assim como nas outras aulas, a gente vai ter muito conteúdo prático. No dia 1, você entendeu que existe uma oportunidade dentro do direito que não precisa de OAB, não precisa de concurso, te remunera muito bem. No segundo dia, você já entrou de fato no que você precisa fazer para chegar lá, que a primeira etapa é a análise curricular. Você entendeu como é que você faz o seu currículo. Se por algum motivo você não assistiu a aula de ontem, para agora, vai lá assistir, porque é uma sequência que você precisa entender. Então, você entendeu qual o currículo você precisa ter para que você possa ser selecionado para a prova prática, que é o que a gente vai aprender hoje, que é sobre os atos judiciais. E melhor que isso, meus amigos, hoje você vai aprender como é que você domina os atos judiciais usando inteligência artificial. A inteligência artificial é a nova realidade dentro do sistema judiciário, dentro do sistema de justiça como um todo. Quem domina inteligência artificial tem uma diferenciação gigante. Se você tiver no seu currículo um curso prático de inteligência artificial, isso vai fazer com que o seu currículo seja selecionado em detrimento de quem não tem. Então, por isso que você precisa dominar e por isso que essa aula de hoje vai ser uma aula totalmente prática para te ensinar isso. Você vai falar assim, Paulo do céu, como eu não sabia disso? Vai explodir sua cabeça. Então, preste muita atenção, porque hoje a aula é totalmente prática mesmo. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou mostrar como é que eu uso as ferramentas e você, do outro lado, precisa ir anotando. Lembrando que quem está no nosso grupo VIP recebe o material que a gente faz essas aulas, tá bom? Então, se você não está no grupo VIP, no final dessa aula, a gente vai divulgar no link ali do chat o link do grupo VIP. Você tem que ir para lá para receber esses materiais, ou na descrição que também tem o link que vai para o nosso grupo VIP. Perfeito? Como sempre, se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, escreve 10 nos comentários, que eu vou entender que está tudo certo e a gente vai começar a nossa terceira aula. Tomando aqui a nossa aguinha para a gente se hidratar, o que é necessário. Deixa eu ver aqui no meu retorno. Pronto, uma galera falando 10. E, como sempre, eu vejo que uma galera tá mandando aqui de onde você está assistindo esse dia 3 aqui do Profissão Assessor de Juiz. Escreve aqui nos comentários. A gente tem pessoas do Brasil inteiro assistindo esse evento, que está capacitando bacharéis, que está capacitando ali advogados que querem fazer transição de carreira para um cargo que é maravilhoso, que é um cargo que eu estou desde quando eu me formei, lá em 2013, e que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, e que se você dominar as habilidades adequadas, você também pode entrar nesse cargo e mudar a sua realidade dentro do direito. Perfeito? Então, olha só, pessoal do mundo, pessoal do Brasil inteiro aí, né? Que bacana, eu fico muito feliz de você estar aqui hoje, do seu comprometimento. Aqui dentro do Instituto a gente tem isso, né? Muito mais do que te ensinar a prática. Nós temos preocupação de fato com a sua vida profissional. Você vai ver, se você se tornar o nosso aluno eventualmente, que nós temos um cuidado muito próximo com os nossos alunos. Quem está no grupo VIP já pode sentir um pouco dessa energia. O nosso time de suporte está falando com você todos os dias. Olha, você conseguiu acessar a aula, você recebeu o material de apoio. Por quê? Porque nós estamos, de fato, preocupados em transformar a sua realidade profissional. E transformando a sua realidade profissional, você transforma a vida da sua família. Ok? E no final das contas, todo mundo ganha. O sistema de justiça ganha, porque tem uma pessoa mais capacitada lá dentro. Ok? O juiz ganha porque vai estar ao lado ali de uma pessoa que vai cometer o mínimo de erro possível. Então, é algo muito bacana, muito prazeroso. Vamos lá? Vamos começar? De olho na tela, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só, vou compartilhar aqui já dentro do Chat GPT. O Chat GPT, que é, né, uma das ferramentas aí mais famosas de inteligência artificial que todo mundo já ouviu falar, mas você vai entender aqui dentro dessa aula hoje que ele talvez não seja o que mais você vai usar. E tem ferramentas aí que são melhores que o GPT para determinadas funções. Então você precisa entender, já vai a primeira dica aqui, que é, você pode usar aquilo que mais você precisa no momento para determinadas funções. Vai ter inteligência artificial que é melhor para gerar um relatório, vai ter inteligência artificial
que é melhor para você fazer buscas dentro do processo. Aí tem inteligência artificial que escreve mais formal. Então, tudo isso você precisa entender para saber, pô, hoje eu vou usar isso, ou vou usar aquilo. E sempre, pessoal, para você que vai usar a inteligência artificial, você precisa sempre verificar. O Conselho Nacional de Justiça já estabeleceu diretrizes. E uma das diretrizes é nunca faça, e nunca pegue, né, o que a inteligência fez e já coloque direto ali para o juiz assinar. Verifica antes se está tudo certo. Por quê? Porque a inteligência, ela atua com base em probabilidades. Então, ela pode alucinar, ok? Nós temos um curso de inteligência artificial onde a gente te entrega tudo que você precisa saber sobre isso. Mas, para esse dia de hoje, você precisa entender isso. Tudo que você fizer com inteligência artificial, você tem que verificar o que a gente chama de dupla verificação. E eu prometi para vocês hoje que eu ia falar sobre como vocês iam dominar os atos judiciais. E a gente vai falar sobre isso. Só que eu quero entregar mais. Eu quero que você aprenda um passo antes. Ontem eu falei para você sobre o currículo, o modelo currículo ideal, para você avançar. E hoje, o que eu quero te mostrar aqui vai ser bem legal. Por quê? Quando você vai avançar no currículo, você vai fazer um ato, né? Uma sentença ali de um magistrado, e você precisa de ter elementos para entender mais sobre esse magistrado. Poucas pessoas por aí sabem, mas você consegue hoje com a inteligência artificial, e principalmente com esse robozinho aqui, que eu criei, basta você clicar e já usar ele, ok? Inclusive eu posso disponibilizar esse robô para você já testar aí, depois da aula aqui, lá no nosso grupo, para você entender como é poderoso esse robô, que é mapear uma estrada. Imagine que você vai fazer uma peça prática de um determinado magistrado, e você vai lá e mapeia ele, entende o que, que ele gosta de escrever, o que, que ele usa, né, nas decisões dele, se ele usa súmula, se ele usa muito julgado, se ele usa doutrina, o que ele não gosta de escrever, como é o raciocínio jurídico dele por trás, né, daquela decisão. Então você consegue tudo isso com esse robozinho aqui. Então isso aqui vai ser uma entrega a mais antes da gente entrar de fato na parte dos atos que eu vou entregar para vocês. Perfeito? Se você já gostou, já clica no like desse vídeo aqui, já compartilha com todos os seus amigos, porque essa aula aqui hoje, meus amigos, vai explodir a cabeça de vocês do que é usar a tecnologia ao seu favor, ao seu benefício, enquanto o mercado aí todo está com medo dela, não sabe usar, etc e tal. Então vamos lá. Ó, vamos fazer na prática aqui. Deixa eu ocultar a barra aqui. Tá, beleza, show de bola. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, só se está aparecendo na minha tela. Beleza, bacana. Ocultar. Olha só, vamos imaginar que você está aqui com um mapeador de magistrado e você vai fazer um processo. Deixa eu entrar aqui para a gente fazer totalmente na prática. Vamos entrar aqui ó, no Projude do TJGO, que é uma aba que a gente entra para trabalhar. A gente vai vir aqui, ó, nessa lupinha, vem em publicações, ok? Aqui a gente vai fazer o quê? Vamos imaginar que você vai fazer um teste prático com a Patrícia Bretas, com a juíza Patrícia Bretas, a querida Patrícia Bretas, que é uma das juízes que fundou o Instituto em Prática também. A gente vem aqui nessa lupinha, clica, eu jogo aqui a Patrícia Dias Bretas. Eu venho e consulto, vai aparecer aqui o código da Patrícia, eu clico. Então, tudo que eu clicar aqui agora e pesquisar vai ser da Patrícia Bretas. Pulo do gato, meus amigos, você consegue fazer isso aqui com qualquer tribunal. Então, você vai fazer um lá no TJ da Bahia, no Rio Grande do Sul, você consegue mapear o magistrado. E quando você fizer o ato, ele vai falar assim, poxa, está parecendo que sou eu que estou fazendo isso. Então, vai te colocar em vantagem em detrimento dos outros candidatos. Nossos alunos usam isso aqui em testes e seleções, e muitos já avançaram, porque você consegue modelar muito o que o magistrado espera que você entregue. Então, como a gente quer só sentença, a gente vem em tipo de arquivo, clica para consultar, vem aqui em sentença, beleza, aqui a gente consegue, né, colocar data final, data inicial, mas vamos colocar aqui, ó, negativação indevida, que é algo muito corriqueiro, né, e a gente vem e coloca em consultar. Beleza, saiu aqui, ó, um monte de coisa sobre negativação indevida, beleza? A gente vai, o quê? Procurar por sentença, né? Vamos ver aqui no final aqui se a gente acha uma sentença. Deixa eu tirar aqui o tipo de arquivo e consultar de novo, para a gente ver se a gente acha uma sentença. Até agora não, deixa eu ver se eu jogar sentença aqui, se vai. Deixa eu ver, negativação indevida, sentença. Deixa eu clicar aqui e abrir, está aqui, ó, uma sentença aqui, ok? Está da doutora Giovana, não está da doutora Patrícia, mas serve para o nosso exemplo. Para o nosso evento aqui serve. A gente vai baixar essa sentença,
e vou aqui salvar, beleza? Ok, eu salvei o ato, eu vou imediatamente vir aonde? No mapeador de magistrado, eu vou estar lá aberto, está prontinho para você usar. Eu vou subir o ato aqui, ó. Vou aqui pegar o ato, vou subir o ato e vou colocar, ó, mapeie o a magistrado. E aí, amigos, olha o quanto vai ser rápido. Eu vou dar um clique aqui, ó, para enviar para a inteligência, e a inteligência vai me fornecer essa base da magistrada. Olha só para você ver, ó. Segue o relatório analítico do estilo decisório da magistrada Giovana Mendes Bahia Moisés, baseado na sentença proferida. Paulo, eu posso subir uma sentença, duas sentenças, você pode subir até 10 sentenças, para ele, de fato, ter ali um padrão correto, né, da linguagem. Mas para esse começo, para entender como é que usa essa ferramenta, isso aqui está ótimo. Então, estrutura da decisão, ó, modelo adotado, sentença direta com relatório dispensado, ou seja, aqui a gente tem um relatório dispensado porque é uma sentença do juizado especial. Então, imagina só, que você vai fazer com ela uma sentença no juizado especial. E você vai lá e come bola e vai e coloca um relatório. Ela não usa relatório. O relatório, pela lei, é dispensado, mas tem juiz que usa. Então você tem que também entender isso aqui. Ela não usa. Partes principais, preliminar, ela analisou preliminar, então muito provavelmente, se ela fizer uma seleção, ela vai colocar um processo que tenha uma preliminar ali. Então, preliminar é tudo que você analisa antes de adentrar ao mérito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Ela faz a fundamentação, né, análise de fatos, responsabilidade, prova da negativação indevida, cita jurisprudência, ou seja, então eu já sei aqui que ela cita jurisprudência. Se eu for fazer um teste com ela, o que eu vou fazer? Eu vou citar a jurisprudência. Então, você consegue entender que você mapeia o estilo do magistrado. Ó, valoração do dano e dispositivo com comando claro. Ponto característico, organização linear, sem subdivisões ou títulos internos. Por que essa informação é importante? Você vai ver que tem magistrados que gostam de ficar fazendo subdivisões, título, por exemplo, ele coloca lá, da preliminar, aí ele coloca embaixo, um subtítulo, da preliminar de ilegitimidade passiva, aí ele vai e faz. No caso dela, ela não faz. Então você já tem essa informação, em detrimento de quem não mapeou ela, que possivelmente talvez pode fazer com esses títulos. Né? Qual que é a linguagem que ela utiliza? Grau de formalidade médio a elevado, então a gente já vai entender ali como é que ela quer escrever. O estilo dela é direto, né, com frases objetivas e vocabulário jurídico acessível, um técnico jurídico acessível, marcas de oralidade formal, uso de expressões como vice, etc., passa ao exame do mérito causal. Então, olha só, se você fosse fazer, você poderia modelar usando as mesmas coisas. Por que usando as mesmas coisas, Paulo? Quando a gente vê aqui o ato dela, a gente entende que ela usou lá no início, né? Olha aí, ó, vice, etc., relatório dispensado. Então, você consegue também modelar essa parte. Então, aqui ela traz isso, uso de jurisprudências e sumos. Ó, frequência, duas emendas de jurisprudências transcritas. Ou, duas jurisprudências transcritas. Então, ela usa. Nós precisamos, em um eventual teste, usar também. Ok? Nós precisamos, em um eventual teste, usar também. O objetivo é reforçar a compreensão de que o dano moral é presumido em caso de negativação indevida. Forma de apresentação, transcrição literal, com identificação do tribunal, câmara, relator, data de julgamento, padrão para quando você cita julgados. Perfeito? Padrão identificado, seleção de precedentes do próprio tribunal a quem ela está subordinada, né? Usado como apoio argumentativo. Referências doutrinárias, inexistente na sentença analisada. Ou seja, eu não vou ficar falando de doutrina dentro de uma sentença se eu estiver fazendo um teste com essa magistrada. Perceba? Você percebeu o impacto disso? Você percebeu o impacto dessa informação? De você poder fazer, o seu currículo avançou, você vai fazer um teste prático. Você entender como é que você precisa fazer o ato para agradar essa juíza. Para a juíza bater o olho e falar assim, poxa, tá muito parecido com o que eu faço. Tá parecendo que foi eu que fiz esse ato. Esse é o poder de você usar esse robô construído aqui pelo Instituto em Prática para mapear um magistrado. Perfeito? Estilo argumentativo, né? Predominância da objetividade, clareza na progressão das ideias e tom conclusivo. Na fundamentação, olha aqui, ó, ela tem base em dispositivos legais, então ela coloca na fundamentação base em dispositivos legais. ênfase principiológica, né, o uso de princípio de boa-fé, razoabilidade, ênfase probatória, ela considera muito a parte da prova, né? Padrão recorrente, né? Por que a gente colocou isso aqui nesse robô? Padrão recorrente. Passa ao exame do mérito causal.
marca de estilo clássico e formal. Então, se eu for fazer uma sentença dela, eu vou colocar isso aqui. Ó, eu sei que ela gosta de usar inobstante. Ou então eu vou colocar o quê? Inobstante. Ó, frase com tom sentencioso. Portanto, indevida a negativação. Então, a gente consegue modelar, e vocês vão ver, e para quem... Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso método, né? Como é que você pode avançar com o Instituto em prática. Mas tem como você usar um dos nossos robôs, eu até vou mostrar para vocês isso aqui ó, um pouco adiante, tem como você pegar esse modelo dela, pegar uma sentença ali que ela pediu um teste prático e a inteligência criar sozinha a sentença. E depois você só modelar, você somente revisar. Tá bom? Bacana? Combinado? Perfeito? Vamos lá. Ó, seguindo, conclusão, a magistrada Giovana Mendes Bahia, Moisés adota um estilo decisório objetivo, tecnicamente fundamentado e com organização linear. Sua preferência recai sobre fundamentação legal e jurisprudencial com linguagem formal moderada, sem aprofundamento doutrinário, privilegiando a clareza e a eficácia argumentativa. Então, olha só para vocês verem. Diante disso aqui, né, meus amigos, diante dessa parte, o que que nós temos? Nós temos aqui todo o mapeamento desta magistrada para que nós possamos fazer o nosso ato dentro de uma seleção da melhor maneira possível. Paulo, eu estou como residente dentro de um tribunal. Paulo, eu estou como estagiário de pós-graduação, eu estou como estagiário. Quando você entrar dentro do gabinete, você pode usar isso aqui para você já começar a fazer as decisões iguais o magistrado está lá faz. Ok? Entendeu? Percebeu como é que é poderoso isso? Gostou? Escreve aqui nos comentários. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Esse aqui é um dos nossos robôs, né, que a gente desenvolveu para que você possa clicar e usar. E, como eu tinha falado para vocês, olha só, vou abrir aqui para vocês, para que vocês, de fato, vejam aí também. Deixa eu ver se está compartilhando. Beleza, está compartilhando. Isso aqui ó, é o nosso curso de inteligência artificial, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui, ó, noções básicas, né? A primeira aula do curso Assessor IA, né? Que é um curso prático. As aulas desse curso, eu que gravei tudo na prática, então você vai ver que são aulas que você faz tudo de forma prática. E nele você tem tudo que você precisa de fato para dominar a inteligência artificial dentro de um gabinete, tá bom? Olha só, você vai desde aqui, ó, e-book, né? O básico que você precisa saber sobre inteligência, noções básicas de cloud GPT, aprenda a usar o cloud, né, na prática diária, como criar seus próprios assistentes, como criar o seu próprio robô, como usar a função investigativa, cloud GPT na prática, notebook LM, que é uma ferramenta poderosíssima, que a gente vai ver aqui agora, entendeu? Então você consegue tudo, tem humanos, tem a plataforma Adapta, tem o Gemini, então esse curso aqui você, quem virar aluno do Instituto, e amanhã a gente vai falar muito sobre isso, você tem acesso a todas essas aulas aqui muito práticas, igual o que eu estou fazendo aqui hoje com você. Perfeito? Então vamos voltar lá. Por quê? Porque é o seguinte, olha só, isso aqui é um dos robôs. Dentro do Gemini, que hoje é uma inteligência artificial do Google, e quem hoje tem e-mail aí, Gmail, comprou algum tipo de espaço, tem acesso gratuitamente a essa ferramenta. Estudantes também têm acesso a essa ferramenta, que é uma ferramenta que tem muita vinculação com o Google. Ou seja, você consegue conversar com ela e ela te passar coisas reais, não alucinar tanto. Imagina só o seguinte, ó, vamos começar aqui uma conversação, porque prompt é nada mais do que o que você pede para a inteligência. A gente tem aula sobre prompt, a gente tem um robô que você cria ali seu prompt só pedindo um comando. Então imagina só, olha, vamos falar com ele aqui, ó. Haja como um juiz experiente e que está ensinando um estagiário a entender sobre a estrutura de uma sentença e liste tudo o que precisa ter em uma boa sentença civil. Eu imagino que você não sabe nada de sentença civil. Você vai usar esse prompt aqui, como se fosse ensinando para um estagiário, para um assessor novo, tudo que é preciso saber sobre uma sentença. Você vai dar um clique. E aí é o seguinte, muita gente vai precisar o que? Eu vou ver um livro, vou pesquisar no Google, etc e tal. Com isso aqui,
Com o uso correto da ferramenta, você já vai ter uma noção muito clara na sua cara. Na sua cara e em segundos. Olha só, não foi nem 10 segundos e a gente já tem aqui um material, ok? A gente já tem aqui esse material. E por que que é uma coisa tão poderosa, né? Deixa eu até aumentar aqui um pouco para vocês verem melhor o que está aparecendo aqui, né? Deixa eu ver se melhorou para vocês. Vamos lá. Pronto, ficou melhor, né? Então, beleza. A gente tem aqui o seguinte, né? Olha só. Ora, meu jovem estagiário, sente-se. Ou seja, ela conversa com você, né? Este é um dos pilares do nosso trabalho, entender a estrutura da sentença civil. É o que separa um bom profissional de um mero aplicador de lei. Não basta saber o direito, é preciso saber como manifestá-lo de forma clara, completa e, acima de tudo, válida. Lembre-se sempre do que diz o artigo 489 do Código de Processo Civil, que estabelece a estrutura trifásica da sentença. Ou seja, aqui mesmo se você não tinha domínio nenhum, você já vai entender o que é essa estrutura trifásica, né, com base no próprio Código de Processo Civil. Né? Estrutura fundamental da sentença civil. A sentença civil é, essencialmente, dividida em três partes obrigatórias, ou seja, nós precisamos, então, ter três partes obrigatórias dentro de uma sentença civil. Combinado? Relatório, e vocês vão conhecer que a gente também consegue fazer relatório com base numa inteligência artificial, num robô já criado. Fundamentação também e dispositivo. A ausência de qualquer uma dessas partes pode levar à nulidade do ato judicial. Então, mesmo que hoje você fosse uma pessoa totalmente crua, você tem que entender que, pô, então eu tenho que começar com o relatório, ir para a fundamentação e depois para a parte dispositiva, que é o comando final da sentença. Relatório. E olha que interessante que com esse prompt aqui de ensinar para um estagiário, ele vai bem mastigadinho mesmo, né? Então, relatório, a história do processo. E relatório nada mais é do que isso mesmo, né, pessoal? Os pontos mais importantes do processo. Essa é a parte narrativa. Você precisa contar de forma concisa e objetiva o que aconteceu no processo desde o início. E aí, eu vou até mostrar para vocês. Ah, não, ele dispensou o relatório aqui. Mas eu vou ver se eu consigo pegar um exemplo de relatório para mostrar para vocês. Tá bom? Olha só. Olha, é a parte narrativa, você precisa contar de forma concisa e objetiva o que aconteceu no processo. Identificação das partes, síntese da demanda, né, o que é ali a demanda, né, o pedido inicial, causa de pedido, o que aconteceu dentro do processo, né, houve citação, houve contestação, impugnação, especificou provas, conclusão, o registro que o processo está pronto para ser julgado, ou seja, depois que você faz sobre aquela parte inicial, você coloca ali que é a síntese do necessário e aí você parte para o julgamento, né? E aí ele faz uma observação, observação para você, estagiário. Em alguns procedimentos, como o juizado especial civil, por exemplo, ou em caso de julgamento antecipado, mérito a necessidade de instrução complexa, o relatório pode ser dispensado. Então, olha que massa. Você viu lá naquela sentença que a gente mapeou que a juíza dispensou o relatório. E aqui ele trouxe essa observação para você. Fechou? Então, é muito legal a forma como você sabe usar a inteligência e a inteligência certa, que no caso aqui a gente está usando o Gemini, tá bom? São vários. Mas, na dúvida, faça-o de maneira completa. Então, até aqui ele está te organizando nesse ponto. Fundamentação, motivação, coração da decisão, né? Esta é, sem dúvida, a parte mais crucial. Deixa eu tomar uma água aqui, meus amigos. É onde eu demonstro, né, o meu convencimento, é a lógica jurídica, o que a gente chama de raciocínio, argumentação jurídica. É o porquê que eu vou ou julgar improcedente ou julgar procedente o pedido da parte. Então, essa é a lógica. E aí você vai ver que ele vai jogar ali a aplicação da legislação, etc. e tal. Então, é a lógica jurídica que me levou à conclusão. Aqui eu enfrento todas as questões de fato e direito postadas pelas partes. Análise das questões processuais, preliminares e prejudiciais. Paulo, eu não sei o que é preliminar ou prejudicial, fica tranquilo. Isso aqui tudo você pode aprender. Mas preliminares e prejudiciais, você vai entender o seguinte: isso aqui, esse processo pode acabar exatamente se eu conhecer de alguma coisa antes de enfrentar o mérito? Posso. Então, é uma questão que prejudicial de mérito. Ah, eu tenho que saber se a parte de fato é legítima para pedir isso aqui, porque ninguém pode pedir nada em nome de terceiro. É uma preliminar. Se a parte for ilegítima, a gente tem que reconhecer a legitimidade, tá bom? E julgar o processo ali sem resolução do mérito. Perfeito? Paulo, eu não sei nada disso.
Eu comecei agora nesse mundo da assessoria, como é que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês, deixei até aberto aqui, né? E aí deixa eu ver se está compartilhando. Está compartilhando. Só para vocês terem noção, isso aqui, ó, é o nosso curso hoje, a nossa formação para assessores de juiz, tá? Dentro dele, você tem várias aulas. Nós temos aqui desde a parte, né, da introdução ao cargo de assessor, que eu mesmo ministro as aulas, até a parte, por exemplo, juizado, aqui, ó, com a Patrícia Bretas, tudo mastigado, tudo bem organizado. Então, você vai partir dessa parte aqui, ó, olha, ó, módulo 1, Juizado Especial Civil. Você tem aqui, ó, todas as aulas essenciais, análise de petição inicial, falando, né, de competência, análise dos requisitos. Então, tem tudo mastigadinho, até a parte de recurso, para você estudar e para você aprender de forma totalmente prática. Amanhã a gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria passar aqui para vocês, porque, ó, a gente tem um módulo 1 de juizado especial, depois juizado especial criminal, depois gabinete criminal, né, com a professora Geilza Diniz, e aí você vai entender aqui, né, tudo de fato sobre esse gabinete, parte de sentença, ó, noção, relatório, fundamentação, mérito, dosimetria, tem tudo muito mastigado, né? A parte civil também, né? A gente está falando aqui hoje sobre parte civil, né? Da sentença. Então você tem essa parte civil aqui, ó, por exemplo, relatório explicando direitinho como é que faz, né? Fazendo um relatório na prática, né? A parte da fundamentação, noções gerais, etapas da fundamentação. Então você tem tudo isso aqui professores, né? Fazendo na prática. Quando a gente fala fazendo na prática, é de fato fazendo na prática mesmo. Olha para vocês verem essa aula aqui, ó. Ó, só para vocês terem uma noção, vamos colocar no mute aqui, ó, só para vocês verem, ó. Quando a gente fala fazendo na prática, é juiz abrindo processo e fazendo com vocês. Não é, ai meu Deus, ele vai só me ensinar. Não, é abrindo processo e fazendo. É por isso que eu falo que a gente ensina de fato na prática. Então você tem o módulo civil, você tem aqui, ó, são diversos módulos, né? A gente vai até aqui, ó, na parte de módulo de segundo grau. Gabinete de desembargador civil, gabinete de desembargador criminal, a gente tem a parte aqui de metas do CNJ, tabelas processuais, sistemas dos tribunais, olha aqui a parte de ofício, gestão de gabinete, audiência, vara da infância e juventude, vara da infância e juventude, todas as coisas, criminal, execução penal, civil, vara de execução penal, e também, assim, muito massa, né? O Bruno, ele ensina ali, né, como é que você usa o CEU. Então, eu até peço licença para mostrar, porque, de fato, é uma coisa muito massa para você entender que os professores eles fazem na prática, né? Ensinando você sobre o que você precisa fazer. Então, para quem quer assessoria, isso aqui, pessoal, é o que há de melhor no Brasil, sem modéstia. Sem modéstia. E a gente não tem só a parte de assessoria de juiz, não. A gente tem também, por exemplo, a assessoria de promotoria. Ô, Paulo, eu quero assessor de promotoria. Então, a gente também tem um curso totalmente completo com promotores que parte tanto da parte criminal, civil, e aí na civil a gente tem extrajudicial, entendeu? A gente tem ali, né, tudo que você precisa entender sobre essa parte, inquérito civil público, né, instrumentos extrajudiciais, é um curso totalmente completo, até a parte aqui de recrutamento e visão, né, na visão de justiça, do promotor de justiça, com o professor Chagas. Então a gente sempre traz um time muito competente para trazer para vocês aí tudo o que vocês precisam. E eu não mostrei, e vou até aproveitar para mostrar aqui agora, se vocês me permitirem, né? Que é essa parte aqui, ó, dos robôs, né? Que a gente tem. A gente tem um curso que chama Robô Jurídico. Aqui está 53, mas atualmente já são mais de 70. Então você vai ter orientações de como é que você usa. E aqui, ó, com um clique, você vai ter, né, ali, você pode usar o seu robô. Então, aqui, ó, a gente tem o professor Jorge Firac, você clica aqui, você já cai lá no robô dele, ementa de jurisprudência, relatório de peças processuais, embargos de declaração, como é que faz análise, superanálise de texto, superanálise científica, do Marcelo Piton também. Então, aqui, ó, só você clicar e você já vai cair direto no robô. Por exemplo, vou clicar aqui, ó, correção do português e sugestões. A gente clica nesse link, você já cai direto no seu robô assistente para você usar e entender. É de fato, assim, hoje dentro do Instituto, né, de fato, é o que tem de mais completo dentro desse universo para quem busca assessoria. Perfeito? Deixa eu fechar aqui só para a gente não se confundir.
Então, aqui a gente tem, né, a parte aqui da sentença civil, fundamentação, análise das questões processuais, análise das questões de fato, né, que são as provas, análise das questões de direito, aplicação do direito ao caso concreto, e dispositivo, que é de fato a conclusão pelo magistrado. Então, é a parte final do comando jurisdicional, né? Geralmente você acolhe ou rejeita, né? Você reconhece ou não reconhece, você julga procedente ou improcedente, e aí ele traz aqui até uma lista de verificação para você. Eu vou pegar esse material aqui e vou disponibilizar para todo mundo que está no grupo VIP, tá? Então, no final dessa aula, se você eventualmente não entrou, você tem que entrar clicando no link que a gente vai deixar no chat ou na descrição do vídeo e entrar. Quem já entrou não precisa entrar de novo. Fechou? Então, ele traz aqui da mesma forma tudo que você precisa. Então, Paulo, eu não sei nada de sentença, como é que eu posso saber? Você vai usar esse prompt e ele vai te mostrar o básico que você precisa fazer. E aí, o que, que você pode até pedir para ele? Olha, aqui, ó. Se eu fizer uma sentença, posso te enviar para que veja se está adequada. E aí ele vai te falar que sim, que pode, né? Claro, ó, meu caro estagiário, essa é a melhor forma de aprender. E aí, ó, envie o texto, sentença, ficarei feliz em verificar. Aí ele fala tudo que ele vai verificar aqui. Show! Você vai mandar, ele vai te corrigir. E nós temos, lógico, né, que você precisa aprender isso aqui de forma muito detalhada, e por isso que a formação foi criada, para que você, de fato, entenda através de processos reais, né, para depois você usar a inteligência como uma ferramenta para agilizar a sua vida. Mas você precisa ter a base. A base é muito importante. Você não pode querer avançar para a inteligência artificial direto sem ter uma base. Por isso que a gente sempre fala, primeiro você faz a formação, depois você faz os nossos cursos de inteligência. Porque se você não tiver uma base e a inteligência alucinar e mandar alguma coisa errada, você não vai nem saber que está errado. Perfeito? Por isso que a gente criou esse ecossistema de curso. Bacana? Complicado? Beleza? Combinado? E olha só, imagina que a gente precisa agora de aprender a parte final. Agora, me explique sobre a sentença criminal, ok? E a gente pode usar isso aqui para tudo, para tudo, para tudo, né? Aí ele vai falar da sentença criminal, né? Qual é o artigo ali do Código de Processo Penal que fala da estrutura da sentença criminal, que é um pouco diferente da estrutura da civil, né? Por quê? Porque você vai ter ali a primeira fase, que é muito parecida, que é a questão do relatório, né? E de se você vai ou não julgar, se você vai condenar ou vai absolver, e depois você tem que fazer a dosimetria, né? Daquela pena. Então você vai ter aqui que ela pode fazer tudo isso para você, ó, dosimetria, o que, que você tem que enfrentar em cada parte da dosimetria, etc. e tal. Então, se você unir a base, que é a nossa formação, depois você usar a inteligência já para fazer atos, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, porque a gente vai te disponibilizar os robôs, a gente vai disponibilizar as aulas práticas, a gente vai disponibilizar tudo para que você chegue à assessoria e mais do que isso, que você seja um assessor nota 10. Perfeito? Porque mais do que entrar, a gente quer que você permaneça. Tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, né, pessoal? E agora a gente vai entrar num ponto muito importante. E que ponto muito importante é esse, Paulo? Eu vou mostrar para vocês agora que robôs já conseguem fazer tudo isso sozinho, mas desde que você tenha base. Lembra sempre disso. Eu não recomendo de jeito nenhum que você, não, eu vou só usar inteligência artificial. Meu amigo, domine a base. Domine a base, porque pode ter momentos, ou pode ter juiz que não vai autorizar você a usar inteligência artificial. Tá? Por isso que você precisa dominar a base, você precisa ter ali uma consulta, né? Por exemplo, a gente tem hoje assessores, tem juízes que estão dentro da nossa formação, que eles buscam dentro da formação quando eles têm ali a eventual dúvida. Pô, como é que eu faço para aplicar os juros, né? Atualmente, porque os juros mudam muito ali os índices. Então, eles vão lá na formação, assiste a aula e faz o ato. Então, é essencial que você domine a base para avançar para a inteligência artificial. Mas, embora a gente fale sobre isso, dominar a base, eu quero mostrar para vocês alguns pontos. Por exemplo, esse robô aqui, ó, que está naquela lista que eu mostrei para vocês, o método Firac, né? Se você pega um processo, e aí eu vou colocar aqui um processo que eu já tinha. Deixa eu colocar, quer ver? Esse aqui. Ó. Coloque quando for citar alguma parte, coloque apenas as iniciais. E
talvez seja alguma dúvida de alguém que já tem algum uso de inteligência, né? Da anonimização das partes. Isso é totalmente possível e a gente ensina o passo a passo dentro do nosso curso de inteligência, tá bom? Então eu vou colocar aqui o processo, porque essa análise Pirac, ele analisa tudo ali do processo, não precisa nem de olhar parte por parte. Você manda o processo para ele, ele vai pegar e vai analisar e vai te entregar um resumo ali de fato do que está acontecendo. Então tá aqui, né? Dados do processo, ação monitória, 10ª Câmara Civil, consulte todos os documentos fornecidos aí. Podem conter informações contraditórias. Ó, fatos: Banco do Brasil ajuizou ação contra a SW tal, buscando o pagamento da quantia de 50 mil. Beleza, problema jurídico. O que é o embrólio aqui, né? Porque quando você for assessor, ou quando você for fazer uma seleção, você vai ter que entender, pô, o que está acontecendo? O que eu preciso resolver? Então, você vai usar esse robô aqui para entender. Então, você vai colocar aqui, ó, problema jurídico, questão central, título apresentado pelo Banco do Brasil, baseado em contrato de adesão eletrônica e faturas, possui força suficiente para embasar a ação monitória e viabilizar a constituição de título executivo extrajudicial. Então, esse aqui é a questão central. Quando a gente for fazer o ato, a gente vai ter que dizer, olha, o título apresentado pelo Banco do Brasil, ele tem sim, tá bom? Força probatória para viabilizar essa cobrança. Então, essa é a questão central, já te traz o rumo. Você não precisa de ler o processo inteirinho para falar assim, por que eu tenho que fazer? E esse robô, ele é tão bom que ele já foi usado mais de 400 mil vezes. Tá? Então, vocês podem confiar. Pontos controvertidos, ou seja, pontos que precisaram ser enfrentados, né, pelo magistrado, se durante ali, o ato dele, durante a sentença, se o contrato eletrônico é válido o suficiente como prova, se houve comprovação mínima da relação contratual, se o valor cobrado está adequadamente demonstrado e liquidado, se há cumprimento dos requisitos legais, ok? Então, ele traz esses pontos controvertidos, que são pontos que você vai precisar enfrentar durante a sua sentença, durante o processo. Direito aplicável, ele já te traz aqui os artigos, as súmulas, né? A cláusula do contrato, ele sai aqui a análise e aplicação, né? Argumentos e provas do autor, ele traz também, né? O autor afirma isso, o argumento do réu, né? Aqui no caso não consta, né? Uma manifestação do réu, e a aplicação da norma, ele inclusive te traz a aplicação da norma, né? Para você já ter uma noção aí do que você pode usar para fundamentar o seu ato. Então, é uma mão na roda que vai acelerar, agilizar muito o seu trabalho e as suas minutas, né, dentro de uma seleção para assessoria de juiz. E, uma vez dentro do gabinete, para você ser cada vez mais produtivo, tá bom? E a aplicação da norma e conclusão, né? Caso ele está em fase cursal, etc, etc e tal. Paulo, isso aqui é um robô que já faz análise, gostei, bacana, bom demais. Mas o que mais que você pode ensinar para a gente hoje? Um que eu uso bastante, que eu adoro, que é o Notebook LM. Notebook LM nada mais é do que um leitor de PDF. Então a gente vem cá, clica aqui, ó. Você tem que subir para ele a fonte, né? Você pode subir vídeo do YouTube, você pode subir site, você pode subir texto copiado, você pode subir arquivo do Drive. Então você seleciona aqui, selecionou, vamos pegar o mesmo processo. Peguei aqui o mesmo processo, ele vai ali, lê o processo todinho, e a gente pode perguntar o que a gente quiser, que ele vai lá dentro do processo, vai ler e vai falar para a gente. Então é poderoso isso. E o Notebook ele é tão bom, e dentro dos nossos cursos a gente mostra como é que você faz, você consegue gerar um resumo em áudio para você escutar no carro. Imagina que você está indo para o fórum e você precisa de analisar um processo gigantesco. Você cria um podcast aqui, um áudio, e vai escutando ele. Então é muito interessante você dominar o uso dessas ferramentas, né? Então aqui ele trouxe para a gente, né, que fornece um panorama de um processo judicial, e aí nós podemos perguntar o que a gente quiser. Então a gente vem e coloca aqui, ó, qual a questão central? Qual a questão central? Igualzinho a gente usou aqui no método FIRAC, o problema jurídico, né, a questão central, vamos ver aqui o que o notebook ele vai fazer, né? Ele vai ler ali todo o PDF. Ó, a questão central dos documentos fornecidos é a cobrança judicial de um débito decorrente no inadimplemento do cartão de crédito. Aí ele traz aqui na fonte, onde está na fonte, ó, você pode ler direitinho. O processo, inadimplemento, valor da causa, fundamentação legal, ou seja, muito mais assertivo do que o método FIAC que trouxe só esse ponto. Aqui ele traz todos os detalhes. Então ele fala, ó, processo específico é uma ação monitória, beleza, inadimplemento, a ação foi proposta devido ao inadimplemento, o valor da causa é de 50 mil,
A fundamentação é o artigo 700 e 702, a disputa recorrente após a sentença, a aplicação dos encargos, termo inicial do juro. Então, você consegue usar tudo isso. E aí você salva nas observações, porque diferente das outras inteligências, ele não salva a conversa se você não salvar. Você consegue salvar aqui e procurar. Por exemplo, olha, se eu quiser entender se o contrato foi juntado, eu só pergunto, foi juntado o contrato? E aí ele vai falar para a gente se foi juntado ou não. Ou seja, meus amigos, você não precisa ler um processo que tem ali 400, 500 páginas. Beleza? Porque você já vai ter todo o acesso aqui, ó. Sim, o contrato de adesão ao produto, serviço de pessoa física de origem à dívida do cartão de crédito foi juntado aos autos. E aí ele explica muito mais sobre isso, né? Tipo do documento juntado, conteúdo da juntada, natureza da prova. Então você pode perguntar o que você quiser para o Notebook LM, porque ele vai buscar dentro do processo e vai te responder. E por que eu gosto demais dessa ferramenta? Principalmente durante ali, né, uma análise de processo, algum exercício que você vai fazer como assessor, porque ele não alucina, ele busca dentro da fonte que você subiu aqui. Então, se você subiu a fonte, ele vai buscar dentro da fonte. Ele não busca em conteúdos externos, ele busca somente o conteúdo interno. Então, é uma ferramenta poderosíssima que vai te ajudar em seleções, principalmente se você tiver tempo para entregar o ato. Você vai ver que você joga aqui, você vai ter uma análise geral, você manda no método FIRAC aqui, você já vai ter uma análise geral também. Você pode cruzar essas informações e ver se está de fato aqui no GPT está certo e está batendo aqui com o notebook LM. Então imagina você, ó, eu pego aqui, ó, esta é a questão central, o problema jurídico, e aí eu coloco. Vamos ver se só para a gente cruzar informações, para a gente entender de fato se é isso, né? Olha só, ele está lá lendo o PDF e ele vai trazer para a gente aqui, ó, sim, a questão jurídica central da fase de conhecimento da LID, né? Ou seja, lá do primeiro grau, é precisamente a construção de um título executivo judicial. Ou seja, nós temos aqui o cruzamento de duas inteligências, uma que faz busca externa e uma que faz busca interna, e a gente tem a mesma coisa. Então, isso aqui, de fato, é o que a gente precisa, tá bom? E você pode pedir qualquer coisa. Imagina que você está fazendo um teste e quer saber o que a parte requerente pediu, ó, o que a parte exequente alega. Ele vai buscar no processo e ele vai te falar. E ele vai te falar. Não precisa de você ir lá no processo e ficar vasculhando ponto por ponto. E, mais uma vez, diferente de outras inteligências, ela busca somente na parte que está dentro do processo, que está dentro do PDF. Então, ele trouxe aqui, né? Se eu, por exemplo, quisesse pegar aqui, ó, toda essa parte de fundamentação, né, do primeiro grau e depois jogasse ali dentro do GPT para criar parágrafos, para argumentar ou para construir um relatório, eu poderia, tranquilamente. Então, vai te trazer muito mais assertividade em seleções ou dentro de um gabinete e vai fazer com que você entregue aquilo que de fato é preciso. Tá bom? Beleza? Então, esse é o poder de você dominar os atos, fazer os atos usando inteligência artificial. E agora, eu quero mostrar para vocês algo que de fato vai explodir a cabeça de vocês, que é algo que eu criei pessoalmente e que todos os nossos alunos hoje têm acesso, que é um robô que já cria a decisão. E lógico, você vai poder fazer a verificação? Vai poder fazer a verificação, mas é um robô que já cria a decisão. Beleza? Olha só, a gente vem aqui, ó, assessor de juiz digital, ele fundamenta decisões, e esse aqui, ó, ele gera relatórios. Então imagina, vamos pegar aqui, ó, eu sei, e você viu lá no começo da aula, que para fazer um ato, para fazer uma sentença ou uma decisão, a gente tem três etapas: relatório, fundamentação e dispositivo. Pô, então se eu tenho o processo e quero fazer ali um robô para construir o meu ato, o que, que eu tenho que fazer? Exatamente isso aqui, ok? Então vamos lá, eu vou pegar o processo, eu vou subir o processo, aqui é o nosso processo de medicamento, e vou dar o play. Ó, gere o relatório. Dei o play e eu já treinei essa inteligência com a linguagem do magistrado com quem eu trabalho, ele vai fazer exatamente igual, ok? Ele vai fazer exatamente igual. Então, ele está aqui, ó, segue o relatório conforme o documento, processo tal, trata-se de ação.
Essa escrita aqui é exatamente os modelos que a gente usa dentro do gabinete, ok? A linguagem do magistrado é essa aqui. Parágrafos menores, bem instruído. Então, aqui já está pronto. O que levou? 3 segundos, 5 segundos? Para a gente fazer um relatório. Então, quando você tem o domínio da ferramenta, você vai ver que se você for participar de uma seleção juiz pedir, sei lá, 10 sentenças, você vai conseguir entregar com muito mais agilidade. Se você pedir 10 decisões, você vai conseguir entregar com muito mais agilidade. E isso pode ser um diferencial para você ser nomeado ou não. E se você já está dentro do gabinete, isso vai ser um diferencial que vai aumentar, vai triplicar a sua produtividade. Entendeu? Perfeito? Então tá aqui, ó. Trata-se de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Sirlene, objetivando o fornecimento de medicamento, a autora alega ser portadora de enfermidade grave, estando em situação de hipossuficiência econômica, a inicial vem instruída com documentos médicos, pessoais, declaração de hipossuficiência, o feito foi distribuído em 10/4, foi proferido despacho determinando o cumprimento de exigência realizada em intimação da parte, posteriormente sobreveio juntada de parecer técnico da Secretaria Municipal de Saúde, bem como a petição à emenda inicial. Ou seja, se a gente fosse fazer um ato, e vou até abrir aqui, deixa eu ver se abre para vocês. Vamos pegar aqui um ato, a nota, beleza, vamos pegar aqui a nota, deixa eu ver se aparece na tela. Não sei se está aparecendo, deixa eu mexer aqui para ver. Vamos lá, vamos lá. Acho que não está aparecendo, né? Deixa eu voltar aqui, colocar para aparecer a minha janela inteira. Para ver se não aparece. Pronto, agora está aparecendo, né? Aqui, ó, bonita. Perfeito. Então, imagina só que eu tenho que fazer, né, ali a minha decisão, eu pego a parte do relatório, eu jogo aqui na minha nota, a parte do relatório está pronta, eu preciso do que agora? Quem prestou atenção na aula dele? Eu preciso agora fazer o quê? A fundamentação e dispositivo. Bacana, eu sei que eu levei 5 segundos para fazer o relatório, e está certo. Eu posso verificar? Eu posso verificar. E como é que eu faço para verificar isso aqui, Paulo? Eu posso ir lá no notebook, jogar o processo aqui e falar assim, olha, esse relatório está de acordo com o processo? Ele vai falar, sim, está de acordo com o processo. Ou não, não está de acordo com o processo. Essa informação não está no processo. Perfeito? Então, a gente tem aqui o nosso relatório já feito, né? A gente pode pegar o relatório e usar direto aqui na parte de fundamentação, ou a gente pode já fazer a fundamentação juntando aqui ó, o mesmo processo. Então, ele vai pegar aqui ó, o processo de medicamento. Cara, e presta atenção, gente, isso aqui, ó, a primeira vez que eu testei isso aqui, explodiu a minha cabeça pela rapidez com que foi feito. É uma coisa, assim, muito, muito, muito louca. Porque a gente entrou num nível de assessoria que, pô, a gente vai conseguir ser muito mais assertivo, muito mais produtivo. Isso aqui vai ser um diferencial para a sua carreira gigantesca. Gigantesca. Então eu vou, ó, redija a fundamentação para o caso concreto. E aí vocês vão entender, para quem avançar com a gente no curso, né? Amanhã a gente vai ter, de fato, toda a exposição do nosso método, a gente vai ter uma oferta muito boa para quem quiser entrar. Mas olha só, existe a forma correta de você usar os verbos aqui dentro do GPT. O verbo correto, redija, elabore, escreva, reescreva. Então, tudo isso você consegue usar de uma forma muito bem elaborada aqui dentro, tá bom? Então, redija a fundamentação para o caso concreto. Eu vou dar o play aqui e ele vai fazer a fundamentação, ok? Busca interrompida, o processo analisado, beleza, ele vem em fundamento aqui. Olha isso aqui, meus amigos, 5 segundos, 10, sei lá, vamos supor que 10 segundos. Olha aqui, está pronto. Está pronto. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Processo analisado, ou seja, aqui a gente já tinha o relatório, aqui a gente tem a fundamentação. E, Paulo, ele criou isso aqui do nada? Não. Ele veio aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar para você, depois a gente mostra como é que ele chegou a essa conclusão. Ó, o direito à saúde é consagrado como um direito fundamental de todos os deveres do Estado, no termo do artigo 6 e 196 da Constituição, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas. O Supremo Tribunal já assentou que os entes de federação possuem responsabilidade solidária e efetivação do direito à saúde, trouxe aqui o tema 793. Nessa linha, a jurisprudência pacífica superior do Tribunal de Justiça, consolidada no tema 106, estabelece critérios que devem ser atendidos, né, para fornecimento judicial. Aí ele traz demonstração de previsibilidade do tratamento, capacidade financeira e recente registro na Anvisa. No entanto, no caso de análise, não foi possível verificar a presença de tais requisitos em razão de ausência de documentos essenciais,
ou impossibilidade de leitura dos arquivos anexados na petição inicial, especialmente se rituário médico atualizados, laudos médicos indiquem a ineficácia de tratamentos disponibilizados pelo SUS, comprovação de hipossuficiência econômica, etc. e tal. Jurisprudência aplicável, ele pegou na base de dados, então ele trouxe aqui, né, a jurisprudência de 2025, olha isso aí, atualizadíssimo, diante do exposto, se indefere o pedido de tutela de urgência. E isso aqui foi um caso concreto. De fato, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, tá bom? Por quê? Porque não preencheu os requisitos, tá bom? Então você tem aqui, ó, se você pega aqui agora a fundamentação e a gente joga aqui na nossa nota, ó, depois do relatório descido, a gente joga a nossa fundamentação, nós temos o ato pronto. A gente gastou o quê? 5 minutos? 6? Sei lá, vamos falar 10, para a gente fazer toda uma sentença, aliás, toda uma decisão inteira, com citação de jurisprudência, com a parte do dispositivo, usando o termo correto, e já com a determinação seguinte, querendo regularizar a extração do feito, conjuntado de documentos dispensáveis em prática 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ou seja, meus amigos, nós tivemos aqui um ato feito em minutos. Se você vai disputar uma seleção, você pode usar esse poder para ser mais assertivo. Você pode mapear uma estrada, você pode entender sobre os atos, você pode... Isso aqui é só a ponta do iceberg. Você vai ver que existe muito mais ferramentas, muitas outras inteligências que vão te ajudar. É por isso que eu sempre falo da qualificação. Você está participando desse treinamento, você está se qualificando. Você está aprendendo. Tem coisas que você nunca ouviu falar e você aprendeu hoje. Então, essa é a diferença de quem vai conseguir chegar lá e quem não vai. Entendeu? Quem vai conseguir avançar, quem vai ter uma vida financeira melhor, quem vai ter uma reputação profissional melhor, de quem não vai. Então, você que está aqui assistindo até o final dessa aula, você tem todo o mérito de vencer na sua vida. Amanhã, a gente vai mostrar a metodologia do Instituto em Prática. O que você tem acesso para você avançar, para você ser nomeado rápido, ok? Para você se tornar um assessor indispensável. E amanhã é essencial que você esteja aqui. Você chegou até a aula 3, você não pode faltar a aula 4. Para você, de fato, conhecer o nosso método. Eu vou te apresentar todos os nossos métodos, todo o nosso método, todos os nossos cursos, de forma bem detalhada, todos os bônus especiais que quem amanhã decidir entrar vai ter acesso. Então, amanhã é o grande dia de você dar o próximo passo para que em 2026 você tenha resultados diferentes daquilo que você teve em 2025. Perfeito? Combinado? Então, amanhã a gente tem a apresentação do método do Instituto em Prática. E, se você quer ter acesso ao material dessa aula, você tem que clicar no chat agora, no link que a gente tem no chat, e entrar no grupo VIP. Ok? Alguém do meu time vai entrar em contato com você, vai te mandar o material. Tá bom? E eu vou disponibilizar também esse robô de mapeamento de magistrado para você poder utilizar, já testar aí hoje. Perfeito? Se você já está em algum grupo VIP, não precisa de entrar de novo. Meu time vai te chamar para te enviar isso aí. Perfeito? Combinado? Gostaram da aula? Manda aqui no chat e nos vemos amanhã, porque amanhã é o dia do romper com a estagnação, com essa falta, né, de previsibilidade financeira, com essa segurança numa transição de carreira. Amanhã é o grande dia. E eu te espero amanhã às 20 horas. Tá bom? Um forte abraço.